Olá, estamos aqui para falar sobre os tempos, os verbos nos tempos presentes, no presente em inglês. Toda vez que você for tratar com presente em inglês, você tem basicamente a mesma utilização, né, do português, ações repetidas que acontecem sempre, hábitos. Então você tem que pensar mais ou menos por aí na questão de como utilizar. E quando você for utilizar, você tem que pensar o seguinte, em inglês, se você estiver lidando com o famosíssimo verbo to be, você tem que ter um certo cuidado, porque o verbo to be ele se comporta de forma diferente dos demais. O verbo to be é o único que tem em inglês, né, três formas de presente, no caso am, you, is, you are. Para quem estuda inglês há mais tempo, sabe que isso aqui é bastante manjado. Você teria que saber, por exemplo, né, quais são os sujeitos que utilizam o verbo to be, né, cada uma das três formas do verbo to be. Você teria que saber que o am só o eu usa, o he, she, it vão usar a forma is, e o I, você, né, o you, o we e o they utilizam o are. Então você teria que pensar nesse aspecto do verbo to be. Se você estiver lidando com o verbo to be, claro. Agora, se você estiver lidando com os outros verbos, tem uma preocupação que você tem que ter. A única conjugação no presente dos outros verbos que não o to be, existem outros verbos, mas no geral, a grande maioria deles se comporta da seguinte maneira. Vou pegar aqui um exemplo do verbo to need. Aqui em português chegaria como necessitar, precisar. Você tem que se preocupar com uma coisa, há uma divisão em inglês, vamos dizer assim. Se você tiver com um desses sujeitos, ó, eu, você, vocês, né, nós e eles ou elas, I, you, we e they, você para conjugar, você precisa basicamente tirar a marca do infinitivo do to e marcar aqui, né? Você tira a marca do to e conjuga o verbo. I need, eu preciso, you need, você precisa e assim por diante. Agora, se você estiver lidando com o he, com o she e com o it, qual é a preocupação? Também tirar a marca de infinitivo do to, da do need, aqui no caso to need, e acrescentar apenas uma coisinha ao verbo, que no caso é a letra S. Essas aqui seriam as preocupações básicas para lidar com o verbo to be, am, is e are, e com os outros verbos. Para esses sujeitos, o verbo sem o to, e para os outros sujeitos, para o he, she, it, o mesmo verbo sem o to, acrescido da letra S. Beleza?